Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da Sexta Olimpíada Brasileira de Biologia, uma prova de 120 questões, portanto, vamos dividir. Nesse primeiro vídeo, vamos ver das questões 1 até 60, e no próximo vídeo, das questões 61 até 120, para não ficar muito cansativo. A prova começa aqui agradecendo aos professores da UFRJ que enviaram questões. Professor da UFRJ, você sabe que tem que ter doutorado, né, para dar aula lá, então são especialistas nos assuntos. Portanto, as questões você pode esperar que vão ter um nível, né, obviamente, bem especialista. E de fato vocês vão perceber que em algumas questões, assim, eu vou buscar a resposta lá no livro ou numa frase de um artigo científico. Eu vou mostrar pra vocês, assim, um nível de especificidade em que algumas questões às vezes chegam. Agora, é claro que nem toda questão é tão difícil assim, né? Inclusive, ex-participantes da UBB também enviaram questões. Acredito que questões mais simples, né? Questões mais nível ensino médio. Bom, apoio o UFRJ, Universidade do Brasil, né? E Charles Darwin. Questão número um vai falar aqui sobre uma população de moscas, né, de uma determinada espécie que habitava uma região na América do Norte, e eventualmente com o advento, né, da colonização dos ingleses, que trouxeram ali algumas espécies frutíferas, árvores frutíferas, né, macieiras e cerejeiras, começou-se a observar que essa população de moscas, né, dessa espécie, elas dividiram, né, alguma parte da população começou a habitar mais nas cerejeiras e outros nas macieiras. Ou seja, uma parte da população gostava mais de comer maçã e outro de comer mais cereja, e com isso formaram-se duas subpopulações que começaram também a ter preferência tanto no parasitismo como também na questão dos cruzamentos. Ou seja, preferência de parasitismo levando a cruzamentos preferenciais. Bom, uma vez que você começa a ter cruzamentos preferenciais, você pode afirmar que o processo de especiação está prestes a ocorrer. Porque se em algum momento deixar de haver fluxo gênico entre essas duas subpopulações, o que pode acabar acontecendo com o tempo, essas duas subpopulações vão acabar se diferenciando geneticamente, né? E em algum momento não vai ter mais fluxo gênico, portanto você vai ter ali duas espécies surgindo. Como a especiação está acontecendo num ambiente o surgimento de uma barreira, né, algo que impeça essas populações de alcançar uma outra, mas por mera mudança comportamental, a gente infere aqui uma especiação simpátrica. Bom, número 2, leia as frases abaixo sobre a diversidade de mamíferos. Então a gente vai ter aqui algumas frases, acho que 3 frases, e depois nós vamos ter que ver quais delas estão falando a verdade. Então, frase número 1. Glândulas mamárias, pelos e saco amniótico são sinapomorfias da classe mamália que permitiram aos mamíferos conquistar ambientes diversificados. Isso aqui está correto, mas a minha cabeça, assim, eu fico travado numa coisa. Quando você assume a classe, como sendo ali o grupo de foco, né? Você está focando na classe, eu consideraria todas essas características aqui como autapomorfias dessa classe. Se você considerasse ordens dentro dessa classe, então primata, né? Enfim, ordens dentro da classe, aí eu consideraria essas características como sinapomorfias entre essas ordens. Eu posso estar errado, pode ser coisa da minha cabeça, mas assim, é uma discussão que eu gostaria de trazer assim, até pra vocês refletirem, né? Eu não tô dizendo que o que eu tô falando está certo, de novo, a frase a princípio está correta, né? Mas eu gosto de trazer essas discussões assim, de viajar um pouquinho. Bom, número 2. Perfazendo a maior classe de vertebrados, existem mais de 40 mil espécies já descritas de mamífero. Isso aqui é uma grande mentira, eu acho que não chega nem a 10 mil. Não tô dizendo que o grupo não seja diverso, mas não chega a 40 mil. Em todos os continentes. Se a gente for pensar numa classe super diversa de vertebrados, a gente pensaria na classe Sarcopteridae, né, de peixes ósseos, que aí sim, acho que tem 20 e poucas mil espécies, né, de peixes ósseos da classe Sarcopteridae. De novo, leiam sobre isso, né, mas basicamente. Frase 3: a radiação adaptativa que deu origem às diferentes. Teria uma crase aqui. Ordens foi possível com a extinção dos dinossauros que habitaram o planeta durante o Mesozoico. E essa hipótese está correta, né? A partir da extinção dos dinossauros ali, você tem uma abertura, né, de nichos potenciais para que os mamíferos pudessem ocupar. Portanto, eu diria que a 1 e a 3 estão corretas, a 2 aparentemente errada, né? Na verdade, certamente errada, então a 2 está errada. 3. O primeiro genoma sequenciado por um consórcio brasileiro publicado na revista Nature foi o da espécie Xylella fastidiosa, que é um micro-organismo, uma bactéria que habita ali, se não me engano, xilema de algumas plantas, se não me engano, cítricas, limão, laranja, não sei muito bem. Mas está aqui o artigo, né, de 2000, o sequenciamento do genoma do patógeno vegetal, né, vamos colocar assim, Xylella fastidiosa, uma bactéria, né, limitada ali ao xilema, então eu tinha lembrado correto, né? E, enfim, tem ali uma importância econômica. E a questão tinha mencionado que esse sequenciamento tinha sido feito no Brasil, né? E tá aqui, ó, os métodos, né? O sequenciamento, né, a análise toda foi feita por um conjunto, né, um network de 34 laboratórios de biologia e o laboratório, especificamente isso aqui, né, Organização pela Sequenciamento de Nucleotídeos e Análises, enfim, inteiramente localizado no estado de São Paulo, no Brasil. Então, né, portanto, corretíssimo.
4. A teoria 7. Teoria endossimbiótica serial. Serial Endosymbiotic Theory. Refere-se à origem de, teria uma crase aqui também, né? As organelas das células eucarióticas, né? As mitocôndrias e os cloroplastos. E se tiver alguém aí maratonando a série, né? Na véspera da UBB, já deve estar de saco cheio de eu mostrar essa imagem aqui. Mas por que eu mostro sempre? Para mostrar como o tema é recorrente, né? O tema aqui das alfa-protobactérias se juntando ali a um ancestral eucarionte, formando quem? Mitocôndrias, né? O genoma delas, formando ali as mitocôndrias. E, eventualmente, ali cianobactérias se juntando também a um ancestral eucarionte, dando origem aos cloroplastos. E se você tá aí de saco cheio de estudar essa coisa de endossimbiose, agradeça a essa tia aqui, ó. Lynn Margulis, uma bióloga americana. Ela foi que teve essa grande sacada de que, né, em algum momento essas organelas da célula eucariótica, na verdade, eram seres procariontes que, por endossimbiose, né, acabaram ali se juntando, né, e, enfim, formando essa espécie de simbiose, né, que é um mutualismo. Então, assim, essa ideia surgiu da cabeça dela. E é interessante assim, a gente trazer um pouco dessa coisa, né, das mulheres na ciência, porque é um tema assim super que está em alta agora dessa discussão. A ciência é sempre muito marcada assim pela presença do homem, né, do masculino, e poucas pessoas sabem de quão importantes assim, algumas descobertas que foram feitas na ciência tiveram mulheres por trás dessa descoberta, às vezes diretamente, às vezes numa forma assim um pouco mais distante, né, com menos holofote. Mas, enfim, é muito interessante. Pesquisa aí, mulheres na ciência, né? Quais foram as principais descobertas. Inclusive, uma das maiores vencedoras de prêmio Nobel é uma mulher, Marie Curie. Marie Curie, né? Que é da física. Enfim, teve lá aqueles estudos, né, da radioatividade e tudo mais. Enfim. Questão 5. A dificuldade de se eleger um único conceito de espécie para toda a diversidade biológica reflete dificuldades ilustradas pelas afirmativas a seguir, exceto. Então, vão ter aqui 4 corretas e uma incorreta. Nem todos os organismos apresentam reprodução sexuada. Sim, isso aqui é um problema, né? Como é que você vai fazer uma classificação que é fundamentada em reprodução sexuada, né, em fluxo gênico, se não existe reprodução sexuada na espécie? Entidades que vivem em momentos diferentes não são, por definição, isoladas reprodutivamente. Correto, né? Você não pode fazer uma comparação entre um organismo atual com um que viveu há milhões de anos atrás e já está extinto, por exemplo. Observação direta na natureza de cruzamentos potenciais não é factível para a maior parte das espécies, também é uma dificuldade. D. Convergências adaptativas mascaram sinapomorfias de grandes grupos. Eu quebrei a cabeça tentando entender o que essa frase está querendo dizer em relação ao tema, né, que foi proposto e não consegui, então ela seria uma das que eu marcaria como potenciais incorretas, né? E espécies crípticas não exibem diferenças morfológicas observáveis. Isso aqui também é correto, também é uma das dificuldades. Inclusive, falando sobre espécies crípticas, espécies crípticas são espécies que você não consegue muitas das vezes diferenciar apenas pelo fenótipo, né, pela morfologia externa dela. Então, por exemplo, olha só esses passarinhos aqui. Se você passasse por ele na rua, pousado ali num galho de uma árvore, né? Olha só, o bem-te-vi, o original, né? Aquele que canta bem-te-vi, bem-te-vi. E tem outras espécies de aves muito parecidas com o bem-te-vi. Algumas delas, assim, ridiculamente parecidas. A cambaci, que é uma delas, só que é muito pequenininha, né? Então você consegue meio que diferenciar pelo tamanho. Mas aqui esses outros, só bem-te-vizinho do brejo, enfim, outras variedades aqui. Agora, repara uma coisa, são muito parecidos, mas se você reparar bem, se você for correr atrás da imagem na internet, eu vou colocar link pra ela na descrição, tem alguma variaçãozinha no bico delas, né? Então, assim, seria um potencial fator ali de diferenciação, mas também indica uma coisa muito importante: nichos diferentes. Eles estão se alimentando de coisas diferentes, né? Então, assim, embora sejam muito parecidos, mas eles, por serem espécies diferentes, ocupam nichos diferentes, certo? Então, para cada conceito de espécie que você pense, né, e existem muitos, vai sempre ter uma dificuldade ali que, né, que vai ficar meio que insuperável. Bom, questão 6. Analise as seguintes frases sobre espécies biológicas e assinale a alternativa correta. 1. Espécies são unidades de classificação. Sim, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, né? Bom, fluxo gênico é uma propriedade das espécies biológicas e a quebra nesse fluxo gera especiação. Sim. No caso do conceito, né, biológico de espécie, de Ernst Mayr, a espécies são aquelas que têm fluxo gênico, né, que reproduzem e geram descendentes férteis. 3. A delimitação das espécies é apenas uma padronização de modo a facilitar a classificação biológica. Isso aqui é um pouco complicado, né? Porque, assim, a delimitação de espécies é uma padronização que facilita a classificação biológica? De certa forma, sim. Mas será que é apenas para isso, né? Por que é importante estudar espécies, né? Diferenciar espécies? Vou colocar um link para esse texto aqui na descrição, da Nature, né? Why should we care about species? Por que nós deveríamos nos preocupar com espécies, né? É um texto gratuito, não precisa nem usar o SciHub para ler. E basicamente ele vai te fazer aqui discussões, né, sobre, por exemplo, ecologia de conservação, como que você conhecer, né, as dinâmicas entre as espécies ajudam, né, nesse caso, a você fazer, né, políticas de conservação, metodologias de conservação mais apropriadas. Tem muitas coisas aqui que eles discutem. E interessante assim, eu vou mostrar só esse passarinho aqui, olha só. Duas espécies de passarinho, tá vendo? Olha só. Idênticos, né? Um é o Stornelia magna e o outro é Sternelia neglecta.
idênticos. Você não consegue diferenciar apenas, né, olhando assim, espécies crípticas, certo? Os temas vão e voltam. Portanto, a 6 eu diria que a 1 e a 2 estão corretas, a 3 estranha. 7. Assinale a única alternativa falsa sobre a raiz de árvores filogenéticas. Então tem 4 corretas e uma falsa. Vamos lá? Porque, inclusive, nessa questão eu vou ter que fazer uma errata de uma besteira que eu falei no outro vídeo aí. O enraizamento de uma filogenia é geralmente feita com o grupo externo. Isso aqui está correto. E aqui eu já vou logo mostrar o que eu falei errado no outro vídeo aí. Na prova da segunda fase da 5ª Olimpíada Brasileira de Biologia, eu mostrei essa árvore filogenética aqui, e no calor do momento, né, porque depois viriam várias questões que falariam sobre árvores não enraizadas, eu acabei meio que, meu cérebro entrou na onda e eu olhei pra essa árvore aqui e pensei, caramba, ela também é uma árvore sem raiz. Mas depois, quando eu reassisti o vídeo, né, depois que eu publiquei, eu fiquei, caramba, eu falei besteira. Essa árvore aqui, na verdade, ela tem uma raiz. O grupo externo dela, Epidrius alene, é a raiz da árvore, né? O modelo de árvore é um modelo, assim, que eu particularmente não tenho muita familiaridade. Esse tema de, enfim, filogenias, né, e tudo mais, é um tema que eu nunca fui muito especializado. Então, claro, peço desculpas por ter falado uma besteira num vídeo passado. Por isso que eu recomendo, né, que sempre assistam a série, assistam os próximos vídeos, porque pode ser que eu faça erratas, né? Mas, enfim, basicamente, assim, essa árvore aqui, ela tem uma raiz. O grupo externo é a raiz dela. As árvores sem raiz vão ter mais esse formato aqui, né? Tem outros formatos também, mais complicados, mas basicamente assim, você não tem um grupo externo aqui, né? Todos eles estão apenas sendo tratados ali em questão a proximidade, né? Evolutiva de grupo. Toda vez que eu vejo uma questão numa prova antiga, né, que eu vejo que a questão está meio confusa ou o gabarito está errado, eu sempre menciono e sempre mostro, né, tento dar algum embasamento para mostrar por que a questão está errada. E eu não faço isso para desmerecer a prova ou quem fez a questão. É para mostrar como que a biologia é complicada, né? Você vê, essas questões aqui são feitas por pessoas que têm doutorado em biologia e muitas das vezes, né, um detalhezinho passa e a pessoa acaba fazendo uma questão que depois tem que ser anulada porque a pessoa não prestou atenção num detalhe. Biologia é uma coisa muito complicada, é um tema bem amplo, certo? E ninguém é especialista em tudo. Então, assim, erros acontecem, mas quando eu mostro é apenas assim, para mostrar exatamente como a coisa é complicada. Prosseguindo, letra B, apenas em uma árvore enraizada, as relações descendente-ancestral são determináveis. Um pouquinho complicado assim, mas aparentemente a princípio está correto. Lembrem lá do modelinho da árvore não enraizada que eu acabei de mostrar, né? Ela não tem não tem uma raiz, né? Não tem um tronco assim ancestral, então você meramente consegue estudar ali proximidade, né? Um grupo que é mais próximo do outro. Então essa coisa de descendência e ancestralidade realmente fica obscura. C. O uso do grupo externo se faz necessário mesmo quando o grupo interno é conhecidamente monofilético, porque o grupo externo ele vai te dar a, a característica basal, né, ancestral, certo? Que leva você, inclusive, a conseguir montar aquele grupo monofilético. Um grupo monofilético é um grupo que herdou uma característica a partir de um ancestral comum exclusivo. Então você precisa ter um ancestral ou um grupo externo que te ofereça uma característica que você consiga comparar. Letra D. Depois da filogenia construída, é possível testar a validade do grupo externo selecionado. O que teria errado aqui? Eu refleti muito sobre essa alternativa. E eu acho que o problema é o seguinte: você na verdade escolhe o grupo externo, quando você escolhe ele, você meio que já sabe que ele é válido, né? Você não vai escolher um grupo externo aleatório e depois testar a validade dele, isso não seria correto. Você não vai pegar girafa pra ser grupo externo, sei lá, de elefante. Não sei, pode ser até que eu tenha falado uma besteira aqui agora, mas entendeu? Você não vai pegar um grupo externo aleatório. Você vai pegar um grupo externo que você sabe que te oferece o embasamento, né? Pra você fazer a comparação. E letra E, ela ilustra o último ancestral comum das espécies de matriz de dados. Ok. De novo, é um tema bem chatinho, mas a princípio tá correto. Questão 8. Essa questão que fala sobre estruturas de proteínas, né, estrutura primária, secundária, terciária, ela foi anulada. Vamos tentar entender por quê. Assinale a afirmativa verdadeira sobre a estrutura secundária de proteínas. Tem aqui algumas alternativas, né? Mas primeiro vamos lembrar o que é a estrutura secundária de proteína, né? Enfim, primária, terciária. A estrutura primária da proteína é apenas a sequência de aminoácidos, né? Aquilo ali, aquela sequência, aquilo ali é a estrutura primária. A estrutura secundária, dentro dessa sequência, né, de aminoácidos, você vai ter ali, por conta das propriedades dos aminoácidos, algumas interações, né, enfim, hidrofílico, hidrofóbico e tudo mais, vão acabar formando estruturas conhecidas como alfa-hélice e folhas beta pregueadas. Essas estruturas secundárias aqui, a hélice e as folhas, né, alfa e beta, elas podem em algum momento começar a interagir entre si, pelos mesmos motivos, né, que elas foram formadas em primeiro lugar, questões ali de, enfim, né, carga, enfim, polaridade, é, ligações covalentes entre átomos que podem acontecer. Enfim, e elas formam o quê? Estrutura terciária, que aí são interações dessas estruturas secundárias que se formaram. E aí a proteína assume ali uma conformação tridimensional, né? E a estrutura quaternária é o seguinte, são duas proteínas que interagem, né? Duas sequências, né? Duas cadeias de aminoácidos que interagem e formam ali também um complexo proteico que tem uma estrutura quaternária.
Dito isso, mudanças ambientais geralmente modificam a estrutura secundária de proteínas celulares. Eu diria que tem maior possibilidade de modificar a estrutura terciária, né? Que é aquelas interações entre as estruturas secundárias. Mas, de novo, pode ser que acontecesse, não sei. B. Proteínas desnaturadas mantêm sua função primária. Eu não sei o que ele quer dizer com função primária, então essa ficou uma coisa meio estranha. Mas a proteína desnaturada, ela perde, né? Muitas, se não todas as funções dela. Enfim. C. Proteínas renaturadas. É possível você renaturar algumas proteínas que foram desnaturadas. Recuperam todas as suas funções catalíticas. Aí eu não sei se isso aqui seria verdade, né? Não sei se ela recuperaria todas as funções catalíticas. Uma ou outra, talvez. D. Proteínas chaperonas protegem o sítio catalítico quando as proteínas são desnaturadas. A proteína chaperona, ela é como se fosse a chaperona, né? Era a dama de companhia antigamente, né? Que a donzela ia sair na rua, não podia sair desacompanhada, né? Então tinha aquela senhora que acompanhava ela na rua, né? Ajudava ela a se vestir de forma, né, adequada. A chaperona é isso, é uma proteína que tá ali e ajuda a dobrar a proteína, né? A fazer toda a arrumação para que ela possa se apresentar em público, não é isso? Eu não vejo função da chaperona nesse caso aqui específico. Letra E, a estrutura secundária das proteínas, folhas alfa-hélice, né, e folha beta pregada, contém a informação necessária para a renaturação das proteínas. Não vejo sentido nisso. Bom, teve algum problema nessa questão aqui, ela foi anulada, né? E enfim. Aqui eu achei que chegou mais perto de ter alguma verdade nela, foi a letra A, mas de novo, se foi anulada é porque também deve ter alguma questão ali. 9. Comparando sequências de DNA de várias espécies para uma mesma proteína, vamos lá, podemos observar diferenças relacionadas à substituição de bases e a eventos de indel. Não confundir com incel. Indel são inserções e deleções, certo? O número de nucleotídeos. O número de possibilidades de alinhamento para 5 sequências de 5 pares de bases, o gabarito é infinito. E se essa questão aqui for sobre o que eu estou pensando que ela é, bioinformática, essa aqui é uma das questões mais complexas e mais impossíveis de se resolver, porque é uma coisa que ninguém tem base para isso, né? É aquela coisa, talvez assim, alguém que pesquisa nessa área saberia. Mas quem nunca teve contato com a área não tem como saber isso aqui. A pessoa vai ter que chutar. Eu tive que chutar, né? É um tema super complexo. Eu vou colocar um texto na descrição sobre bioinformática para vocês terem um gosto de como o negócio é complicado. Inclusive, todos esses supostos alinhamentos aí que eles falam, né? São os computadores mais modernos e mais, com os algoritmos mais complexos que trabalham nisso aí, né? Para fazer isso. Então, assim, é um troço super complexo específico, uma questão super complicada. 10. Indels, inserções e deleções, né? São assim chamados por não sabermos a princípio se foi uma inserção em uma espécie ou uma deleção na outra. Isso aqui é super importante, super interessante, né? A única forma de sabermos isso seria. Então você tem ali duas espécies dentro de um gênero, né? Uma tem um gene com uma característica, né? E o outro não tem. Você não sabe se aquilo foi uma deleção em um ou se o outro adquiriu aquilo. Como é que você poderia saber isso? Sequenciando o ancestral comum, você muitas das vezes não vai ter um ancestral comum à disposição, né? O que, que você poderia fazer então? Lembra lá do grupo externo, né? Daquele grupo que você vai pegar e que preserva características ancestrais, né? E você poderia, a partir dele, inferir: olha, ele tinha aquela característica, portanto aquela outra lá perdeu. Ou ele não tinha essa característica, portanto aquela ali que ganhou. Então você faria uma análise filogenética com o grupo externo da espécie em questão. 11. É de se esperar que eventos de inserção de nucleotídeos em sequências codificadoras de enzimas importantes. Se é um gene para uma enzima tão importante assim, você espera que não tenha, né, nenhuma modificação nela. Mutações nela vão ser sempre corrigidas, reparadas, né, portanto, ausentes. 12. Leia atentamente as seguintes frases sobre o genoma mitocondrial e assinale a alternativa correta. 1. O genoma mitocondrial de plantas é maior do que o de animais devido a eventos anteriores de transferência de genes para o genoma nuclear de animais. Isso aqui está correto, tá? Tem literatura que, claro, especulativo, mas está correto, né? É o que se infere. 2. Para o mesmo par de espécies, a comparação de genes codificadores de proteínas do genoma mitocondrial apresentaram mais diferenças quando comparadas em. Isso aqui foi uma frase super complicada, assim, uma coisa super estranha. Eu não consegui entender ela. Ah, por sorte, ela tá errada. Mas, assim, uma frase bem mal escrita. 3. O genoma das organelas citoplasmáticas é uma relíquia do passado. Isso aqui tá errado, né? Claro que não é uma relíquia do passado. Ele tem ainda uma função. Hoje em dia, né? As organelas dependem desse genoma para sintetizar muitas dos componentes ali que ela vai precisar para o metabolismo. Né? No caso da mitocôndria, por exemplo, né? A cadeia transportadora de elétrons, todas aquelas proteínas envolvidas. Portanto, aqui eu diria que apenas a 1 está correta. A 2 eu até cheguei a considerar assim, se no lugar desse em aqui tivesse um com, mudaria completamente o sentido da frase e eu até, a princípio, concordaria com ela. Mas quando ele colocou em, ficou uma coisa tão. Eu não sei, eu não consegui alcançar o que ele está querendo dizer. Se ele está querendo dizer que o genoma mitocondrial dentro do genoma nuclear, ou ser separado mesmo, mas quando você fazendo uma comparação do genoma da mitocôndria com o núcleo. Porque assim, mitocôndrias é sabido que a taxa de mutação em organelas, no caso das mitocôndrias, em procariontes de uma maneira geral, né? A taxa de mutação é maior. Então você esperaria que o genoma da mitocôndria ele tenha mais mutação do que o genoma nuclear, que tem ali mecanismos de reparo, né, etc.
Isso entraria em conflito um pouco com o que essa frase aqui está querendo dizer, né? Mas enfim, é um problema assim, né? Eu puxei talvez assim muito profundo até a discussão. É apenas uma frase que eu tive dificuldade de entender e alguém de repente pode ler ela e ver sob uma outra perspectiva. 13. Considerando a estrutura dos nucleotídeos, podemos afirmar as seguintes frases sobre substituição nucleotídica, exceto. Então tem 4 que são verdadeiras e uma errada. A. Eventos de transição são mais frequentes do que de transversão? Correto. Se a substituição fosse ao acaso, esperaríamos mais eventos de transversão do que de transição? Transição acontece entre purinas e purinas, pirimidinas e pirimidinas, né? Então, assim, cadeias de 2 anéis com cadeias de 2 anéis, nucleotídeos, né? De 2 anéis com nucleotídeos de 2 anéis, ou pirimidinas não, pirimidina tem 2 anéis, purinas tem um anel. Eu vou mostrar uma imagem aqui, né? Porque a minha cabeça já tá quase saindo fumaça aqui. Então aqui, transições, né? Adenina com guanina, 2 purinas, e citosinas com timinas, pirimidinas, né? E transversões, você pegar uma purina e modificar, né, por uma pirimidina, então uma adenina com uma citosina. Isso aqui seria uma transversão. É sabido, né, a partir dos experimentos, que as transições são mais frequentes do que as transversões, e isso tem a ver com os números, com esses 2 anéis aqui, ó. É mais fácil você fazer uma troca de um nucleotídeo, né, que tem 2 anéis com um de 2 anéis, do que você trocar um de 2 com um de 1. E eles perceberam também que pode ser que eu esteja viajando, mas eu acho que até que eu li que as transições entre pirimidinas é até mais comum do que a outra. Bom, mas isso não é importante. O ponto é, tem uma alternativa lá que diz que se fosse ao acaso, e não é ao acaso, né? Claramente existe uma preferência entre purinos com purinas e pirimidinas. Ele disse que se fosse ao caso, você esperaria mais transversões do que transições. Considerando que existe 3 pirimidinas, né? Que eles não colocaram a uracila, por exemplo, no jogo, até porque as uracilas, né, elas estão, em sua maioria, no RNA. Você esperaria, esse talvez fosse uma das possibilidades, né, sobre por que você esperaria mais eventos de transversão. Mas, de novo, é um tópico também, assim, eu não tenho muita especialização nisso, tô trazendo apenas a discussão, assim, para mostrar, né, uma possibilidade de tema para ser estudado. Ah, até tinha esquecido que aqui embaixo tem uma colinha, ó. Embora tenha, né, 2 vezes mais possíveis transversões por causa dos mecanismos moleculares que elas são geradas, transições têm uma maior frequência, né, do que transversões. Assim como transições têm menos possibilidade, né, de resultar em substituições de aminoácidos por causa do efeito Wobble. Pesquisa isso aqui, efeito Wobble, portanto, né, são mais possíveis, né, de gerar substituições silenciosas, né, que não vão gerar realmente assim problemas. Então essa seria também um argumento aqui sobre por que existem mais transições do que transversões. O efeito Wobble, eu não vou entrar muito profundo nisso, porque é um tema que eu nem me preparei para falar sobre isso, é só uma relativa, uma relativa, uma relativa variabilidade que tem aqui, né, no anticódon dos RNAs transportadores, que às vezes pode ter alguma variação aqui nessa terceira posição do anticódon, né, que é a posição Wobble que eles falam, que às vezes assim uma purina pode ligar com outra purina, sabe, dá mal bagunça, mas isso é bom, né, porque aumenta, né, a quantidade de possíveis coisas que podem acontecer sem necessariamente ter nenhum tipo de impacto na leitura dos aminoácidos. Enfim, é um tema, tem que dar uma lidinha sobre isso. Letra C. 2 eventos de transição numa mesma posição podem parecer uma transversão? Não, você trocar uma purina, ou digamos, uma adenina por uma guanina, depois trocar a guanina por uma adenina de novo, continua sendo uma transição, certo? D. O número de anéis de carbono determina a probabilidade de substituição entre nucleotídeos. Aquilo que eu falei, né? Aparentemente sim, né? Obviamente isso foi observado, né? Muitos testes foram feitos. E aparentemente essa relação dos anéis ali, nas purinas tem apenas um, nas pirimidinas tem dois, isso aí teria uma relação. Letra E. Modelos estatísticos mais complexos de substituição apresentam taxas diferenciadas para transições entre purinas e entre pirimidinas. Enfim, também a princípio tem aqui né, alguma lógica. Então a C estaria errada, né? 14. Uma árvore filogenética ilustra. Enfim, ela ilustra ali, né, uma relação ali de parentesco, né, entre espécies. Portanto, eventos de especiação de um grupo de organismos. Letra B. Repara que ela fala aqui, relação de descendência. Como é? Tinha uma coisa aqui. Repara que ela fala aqui na letra C, mudanças em uma determinada característica sinapomórfica. Isso está implícito na árvore filogenética, muitas das vezes sim, mas não é exatamente o que a árvore está mostrando, né, diretamente. Ela está mostrando a especiação e implicitamente sim, alguma característica que você poderia inferir que estaria sendo tratada ali. 15. Está correto afirmar que um exon, ou exon, é um segmento de DNA que codifica uma proteína? O exon é no RNA e não no DNA, né? Enfim, ele é mais variável que o intron? Não, o intron ele é tirado, né? Então ele não tem muita utilidade. O exon não, o exon permanece, portanto ele é útil. Então ele não pode variar muito, né? Ele é mais conservado que o intron? Sim, né? Necessariamente porque ele é a parte que vai necessariamente levar à codificação da proteína, de novo, no RNA e não no DNA. Bom, para as questões 16 e 18, a gente tem aqui um texto um pouco longo, falando sobre algumas espécies ali, algumas populações, né, que foram derivadas ali a partir de uma
população ancestral francesa, uma população original, né? Vamos colocar assim. E aqui eles apresentaram pra gente uma tabela com frequências aqui de alelos, né? Para alguns locos, alguns loci, né? Os locos para proteína malato desidrogenase, álcool desidrogenase e fumarase. Por exemplo, para o locus malato desidrogenase, eles consideraram o alelo A, B, C e D, e eles viram nas populações, por exemplo, Paraná, né, as frequências desses alelos da malato desidrogenase. No Paraná, 90% da população tinha o alelo A do locus malato desidrogenase, e 5% tinha o alelo B, 5% tinha o alelo C, ninguém tinha o alelo D. Né? É assim que você lê essa tabela. Repara que para o locus álcool desidrogenase, na população do Paraná, 100% da população tinha o alelo A. Então esse alelo está fixado na população, certo? Questão 16. O índice de identidade de Thorpe, acho que é assim que se fala, né? Calcula a identidade genética num determinado locus, né, entre populações. Enfim, nesse cálculo você soma as menores frequências de cada um dos alelos. Então você pegaria, né, entre duas populações o alelo que teve a menor frequência. E aí você faria um somatório. Então ele dá o exemplo aqui, né, para o locus malato desidrogenase entre Rio de Janeiro e Ceará. Repara aqui que ele deu 97, né, o índice, que foi o resultado da soma, né, de 0,92 mais 0,0 mais 0,5 mais 0,0. Vamos ver aqui na tabela. Era para o locus malato desidrogenase, né, entre Rio de Janeiro e Ceará. Aqui, ó, Rio de Janeiro e Ceará, malato desidrogenase, a gente pegou aqui. Quem era menor aqui nesse aqui, no alelo A? Ceará, né, 0,92. Aqui, quem era menor? Os dois estavam iguais, né? E aqui no alelo C, quem era menor? Rio de Janeiro, 0,05, certo? E no D também iguais. Então você fez 0,92 mais 0,05, que deu 0,97. Esse foi o exemplo que eles deram. Bom, o índice de identidade de Thorpe para fumarase entre algas do Paraná e da França seria... A gente vai seguir a mesma lógica, a gente vai pegar o locus fumarase, né? Vamos considerar os três alelos, mas para cada uma das populações a gente vai escolher sempre o alelo que teve a menor frequência. Então, para o alelo A, 0,00, para o alelo B, 0,00 da França, certo? E para o alelo C foi 0,01 do Paraná. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Tirei sempre os maiores e deixei o menor. E vou fazer uma soma disso. 0,00 mais 0,00 mais 0,01 deu 0,01. Portanto, a identidade de Thorpe para o locus fumarase entre Paraná e França deu 0,01. Portanto, letra D, 0,01. Questão 17. O índice de Thorpe pode ser usado para avaliarmos os status taxonômicos de duas populações. Nesse caso, nós deveríamos considerar todos os loci, então aqui a gente vai considerar agora todos, né, ao mesmo tempo, ou a identidade global. Aqui ele já coloca esse conceito da identidade global, que é a média entre os valores individuais da identidade de Thorpe. Então, para duas determinadas populações, você vai fazer aquele cálculo que a gente fez ainda agora, só que para os três loci, né, e você vai fazer uma média de todos os resultados, né? A identidade global entre as populações, por exemplo, de Paraná e Ceará seria... Tá aqui, ó, a gente seguiu a mesma lógica, certo? Deu, no somatório, as médias deu 0,95 mais 1 mais 0,94. Como é a média, você vai fazer a somatório disso dividido por 3, né? Que deu 0,96. A gente fez, né, os índices de Thorpe para cada um dos loci, né, que foram tratados, pegamos os resultados e fizemos uma média que deu 0,96. Portanto, de acordo com os meus cálculos, deu 0,96. 18. Valores de identidade global abaixo de 0,85 são indicativos de isolamento reprodutivo entre as populações. Então, aqui, como deu 0,96, a gente pode inferir que Paraná e Ceará não estão isolados reprodutivamente. Né? Bom, considerando os dados acima sobre a espécie de alga vermelha, podemos afirmar que aqui a gente teria que fazer essa identidade, né, global para todas elas e inferir, né, se alguma delas iria ficar abaixo de 0,85. Eu fiz as contas e percebi que Paraná e França tiveram isolamento reprodutivo, né? Ficou em 0,3 a identidade global. Rio e França também ficaram com 0,3, portanto também existe isolamento reprodutivo. E Ceará e França a mesma coisa. Portanto, França não está se comunicando reprodutivamente com ninguém. Não existe mais fluxo gênico entre a população na França, né? E nenhuma das populações brasileiras. Portanto, né? França e as populações brasileiras já não são mais a mesma espécie. As populações brasileiras de Rio, Ceará e França ainda são Paraná, Rio e Ceará ainda são da mesma espécie. Você poderia considerar da mesma espécie. Existe fluxo gênico entre elas. Já entre elas e a França, não existe mais. Então, considerando que essa espécie foi trazida da França, né, ou chegou aqui de alguma forma, né, vindo da França, lá era a população mais ancestral, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a população da França e vai mudar o status taxonômico dela? Não, se ela é ancestral, ela mantém o status taxonômico e você muda o status taxonômico das populações brasileiras. Portanto, o status taxonômico das três populações brasileiras deve ser questionado, mudada, né, o termo ali da espécie. 19. Uma espécie de micro-organismo está muito bem adaptada a um lago com altos teores de poluição. Pense aí num ambiente eutrofizado, né?
em vista do despejo de uma indústria próxima ao local. Então, eutrofização cultural. Depois de um tempo, os níveis de poluente diminuem drasticamente com a implantação de uma estação de tratamento de poluentes. Então, você retira a eliminação, né, o lançamento de efluentes naquele lago. Você espera o quê? Que a poluição, então, vá diminuindo ao longo do tempo. Aquela espécie de micro-organismo que precisava daquela poluição, que gostava, né, daquela poluição, vai ter a população dela tende a diminuir, né? E as condições do lago tendem a voltar ao normal, ao natural. E com isso você teria ali um aumento da biodiversidade no local. Portanto, a gente pode esperar que haja um aumento na diversidade local. Mas isso aqui é uma inferência que a gente faz com base, né, na observação que a gente tem do que seria o esperado, né, no caso de você intermediar, de você remediar, né, fazer uma remediação ambiental num local que está, num lago, por exemplo, que está eutrofizado. A gente não pode afirmar que vai haver aumento da diversidade. A gente pode inferir, concluir com base em experiência, né, científica. 20. Sobre adaptação e seleção natural, não é correto afirmar que. A letra A diz o seguinte: um organismo que apresenta uma característica vantajosa vai deixar maior prole de organismos igualmente adaptados ao ambiente. Isso aqui é um pouco complexo, porque assim, não sei, né? De repente você está muito bem adaptado, mas você é um heterozigoto, e seus filhos, seus filhotes, né, sempre vão ter. Seus descendentes sempre vão ter ali uma probabilidade de não herdar aquela característica que você tem. Eu não sei, é um pouco complexo, né? Eu acho que a alternativa foi muito simplista, por isso que ela foi considerada errada. As outras estão corretas. 21. Sobre as forças evolutivas, estão corretas as seguintes afirmativas, exceto. Então vai falar aqui sobre mutação, né, que é a força geradora de matéria-prima da evolução, ok. Letra B, seleção natural é uma força que atua de maneira oposta à deriva genética. Isso aqui, na verdade, não é verdade, né? Não são forças antagônicas, são forças diferentes, né? Estão cada uma atuando ali na sua área de atuação, mas não são forças antagônicas. Portanto, isso aqui estaria incorreto. As outras estão corretas. 22. Nessa semana, Craig Venter, idealizador do sequenciamento do genoma humano, nos surpreendeu outra vez. Ele fez ali uma experiência, né, onde ele pegou o genoma que eles produziram em laboratório, inseriram numa bactéria, né, artificialmente, colocaram aquele genoma artificial numa bactéria, e com isso criaram, né, uma bactéria sintética, vamos colocar assim. Enfim, deram um nomezinho para ela, né? Enfim, o mais interessante foi que eles conseguiram ligar a célula com o genoma artificial, permitindo que ela, por exemplo, fizesse, né, divisão celular, né? Que é uma coisa muito interessante. Sobre isso tudo, nós podemos afirmar que o controle da qualidade na geração do genoma foi essencial. Super específico, vou mostrar para vocês a frase do artigo em que eles tiraram isso aqui. Tá aqui o artigo original, né? Criação de uma célula bacteriana controlada por um genoma quimicamente sintetizado, né? Craig Venter. Não sei se vai dar para ler os detalhes, mas vou colocar link na descrição. Eu vou dar um Ctrl F aqui, vou colocar quality. Deixa eu ver aqui, quality. Deixa eu ver. Aqui, ó. Onde ele vai falar exatamente aquilo. Aqui, ó. No entanto, obter um genoma error-free, né, sem erros, que poderia ser transplantado numa célula recipiente, né, fazendo, né, um negócio todo controlado ali, foi complicado e requereu, né, muitos passos, né, muitas etapas de controle de qualidade. Eles pegaram essa frase aqui e transformaram isso numa questão, tá, OBB. Pra você ver, né, você coloca especialista para fazer questão, eles vão tentar fazer alguma coisa super. Questão 23, uma questão mais simples, né, sobre o código genético usado no genoma nuclear humano. É correto afirmar que ele não é universal, ele é virtualmente universal. Eu já mencionei esse tema outras vezes em outros vídeos, né? Vou colocar também outros links na descrição para quem quiser ler, mas ele não é universal, ele é virtualmente universal. Algumas exceções existem, por exemplo, nas nossas mitocôndrias, elas utilizam algumas variações do código genético, específicas delas. Importante mencionar que a letra C, olha só, códons de parada têm aminoácidos específicos de término. O códon de parada ele não expressa nenhum aminoácido, ele não é traduzido em nenhum aminoácido, por isso é um códon de parada. Ali o ribossomo não consegue, né, puxar nenhum RNA transportador, trazendo ninguém, portanto ele cessa a tradução da proteína. 24. As afirmativas abaixo estão relacionadas ao hábito de vida parasita. 1. O parasitismo não pode ser considerado uma adaptação, pois se o hospedeiro morrer, o modo de vida do parasita acaba também. Eu diria que por isso pode ser considerado uma adaptação, uma coevolução, né, do parasita e do hospedeiro. O parasita precisa aprender a apenas parasitar, né, o hospedeiro até determinado ponto para não matar o hospedeiro, porque ele depende do hospedeiro para viver. Em alguns casos, o parasito mata o hospedeiro, né, quando ele não depende do hospedeiro assim para viver por muito tempo. Por exemplo, um ectoparasita, pensa aí numa pulga, num carrapato, né? Ele não depende que o animal ali esteja vivo, né? Ele pode simplesmente pular e ir para um outro animal. Então, assim, mas, enfim. 2. Comparando árvores filogenéticas de espécies hospedeiras e com árvores de suas espécies parasitas, as mesmas relações filogenéticas são encontradas. Isso aqui nem sempre é verdade, né? Pode acontecer em alguns casos, mas não é uma regra. 3. A relação parasita-hospedeiro é uma relação dependente de frequência. Eu não tenho a menor ideia do que eles quiseram dizer com isso. Então eu diria que todas elas estão erradas em algum ponto. 25. A anemia falciforme é uma doença grave que acomete populações humanas, né? Em regiões endêmicas de malária, entretanto, a frequência do alelo que causa a doença aumenta significativamente quando comparada a outras regiões do mundo.
Esse caso é um típico de uma seleção balanceada, né, selecionando ali em direção a genótipos heterozigotos, né, uma vez que o homozigoto é um caso mais grave, né, portanto você provavelmente pode vir até a óbito, mas o heterozigoto muitas das vezes acaba até tendo, como é um caso, né, discutido aqui, uma resistência a determinada doença. Ou seja, se você é homozigoto, digamos, recessivo para anemia falciforme, você provavelmente vai morrer. Se você é um heterozigoto, você vai ter uma forma branda da doença, mas você vai ser resistente à malária. Então, o genótipo heterozigoto vai ter ali um fitness aumentado naquela população, né? E vai ser selecionado para aumentar de frequência. Seleção balanceada. 26. Dentre os fatores que contribuem para diminuir a variabilidade em populações naturais estão: letra E, endocruzamento, né? Cruzamento ali entre familiares próximos, estrangulamento populacional, ou bottleneck, certo? E sistema de reparo celular, porque aí, né, impede, né, que haja muitas modificações no DNA, porque qualquer modificação que aconteça numa área crítica do DNA, num gene, por exemplo, vai ser ali reparado, portanto você mantém o status quo. 27. A hipótese pancrustácea foi proposta para explicar o padrão filogenético no qual crustáceos aparecem como um grupo não monofilético, seria monofilético apenas se você incluísse hexápoda nos crustáceos. Não se apeguem muito a essas filogenias, né? Porque tudo isso aqui são propostas que muitas das vezes acabam sofrendo alguma modificação. Por exemplo, aqui a gente tem duas propostas, né? Duas hipóteses para filogenia desse grupo: Paradoxópoda e Mandibulata. Nessa aqui a gente tem, né? Pancrustácea. A gente tem um ancestral comum, nós temos aqui um grupo monofilético, hexápoda e crustácea. Então, crustácea só seria um grupo monofilético se você incluísse hexápoda, mas aí você teria pancrustácea. E no outro grupo aqui você teria Miriápoda e Clicerata. Miriápoda são as centopeias, né? Piolho de cobra, e Clicerata, as aranhas. Numa outra proposta aqui você tem mandibulata, pancrustácea seria de novo hexápoda e crustácea, né? E você teria miriápoda como grupo irmão de pancrustácea, e Chelicerata como grupo externo ali. Enfim, só para vocês terem né, uma visão geral assim da filogenia. Portanto, pancrustácea seria crustácea mais hexápoda. Os insetos. Se eu não me engano, tem até uns textos que falam que hexápoda são crustáceos terrestres, enfim, um tema super denso. 28. Esponjas da classe Hexachitinellida podem ser identificadas pela presença de... E vou ter muitas questões a partir de agora que eu vou ter que abrir o Brusca aqui, o livro, né, o Rupert, e vou mostrar pra vocês, assim, esses detalhes. Então, assim, vai ser um vai e vem, o vídeo vai ficar longo, mas preparem-se, apertem os cintos. Então, esponjas da classe Hexachitinellida são... Elas têm espículas silicosas com 6 raias e regiões sensiciais. Acho que é a letra C que tá correta. Então, aqui estão as espículas, né, das Hexachitinellida. Repara que, né, o padrão seriam 6 pontas, né, vamos colocar assim, 6 espetos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso deu origem ao nome do grupo, né, Hexa, 6. Com essas espículas silicosas aqui. Tem megascleros e microscleros, enfim. Aí já é uma anatomia um pouco mais específica. Vale a pena dar uma lida. Tirei aquela imagem desse livro aqui, Zoologia de Invertebrados, de Rupert, Fox e Barnes. Questão 29, o gênero Drosophila, aquelas mosquinhas, né? Inclui espécies que são modelos importantes em experimentos genéticos. Mais de 1.800 espécies já foram descritas. Bom, dentre as razões desse gênero apresentar tal diversidade ímpar, não estaria... Letra A. Todas as espécies de Drosophila apresentam um único ancestral comum e as regras de taxonomia linneana, nossa, impedem a divisão do gênero nesse caso. Correto. Letra B. Como são modelos importantes, os pesquisadores são reticentes para alterar o status taxonômico, visto que a taxonomia deve ser conservadora. A taxonomia deve ser conservadora no seguinte: se alguém der um nome para uma espécie, o autor, né, ele tem a primazia pelo nome daquela espécie. Se uma outra pessoa depois, por engano, né, pegar e descrever a mesma espécie e der um outro nome, você tem que conservar o primeiro nome que foi dado, né? Isso que é o conservadorismo na taxonomia. Isso aqui, no caso, estaria incorreto. Você não, se você tiver evidência suficiente de que numa população, né, você tem dois indivíduos ali que são de espécies diferentes, você tem que tratar como duas espécies diferentes. Né? Não pode ter essa coisa de, eles estão reticentes para alterar. Não, isso não existe. 30, chegamos à metade da prova. Bom, mesmo depois de bilhões de anos de seleção natural, eliminando variabilidade genética deletéria, dentre os fatores que levam à manutenção de doenças humanas, não está... Bom, alelos letais eu não sei como é que isso aqui levaria à manutenção de doenças humanas, né? Uma vez que se você tem um alelo letal, você morre, né? Você nem chega a se reproduzir. Na maioria das vezes, inclusive, é morte quase que prematura, né? Antes do nascimento. Então, eu não sei como é que isso aqui estaria atuando na manutenção de doenças humanas. Agora, novas mutações que podem acontecer sim, né? Poderiam provocar doenças, né? Alelos recessivos, né? Aquele alelo que fica escondido ali numa geração ou outra e depois surge em homozigose, né? Ok. Seleção balanceada, que seleciona em direção aos heterozigotos e eventualmente né, esses heterozigotos vão cruzar e tem 1/4 de chance de ter ali um indivíduo afetado. Enfim, endocruzamentos que aumentam né, a possibilidade do encontro de alelos específicos, né? Enfim, então a letra B estaria incorreta ali. Inclusive, na prova da segunda fase
da segunda fase da quinta OBB, né? Teve até essa questão aqui, ó. Mesmo depois de 4 bilhões de anos, né, de seleção natural, você vê que foi a mesma pessoa que fez a questão, né? Ela é o inverso daquela outra lá, né? Ainda existem doenças humanas, razões para esse fato seriam relacionados com características dos genes, né? Enfim, aqui a resolução aqui seria diferente, seria o contrário da de lá. Questão 31. Nos metazoários, a excreção por meio de metanefrídeos ocorre em sipúnculo. Um negócio super específico, né? Tem que ir no livro para ver. Aqui, ó, excreção e osmorregulação em sipúnculos. A maioria dos sipúnculos tem um par de metanefrídeos tubulares saculiformes alongados. Enfim, etc. Ah, mas isso não prova nada. Você falou que sipúncula tem metanefrídeos, mas e Chaetognata, e Nemerteia, e Equinodermata? Vamos dar uma olhada rapidinho. Vamos ver Chaetognata primeiro. Ó, os ketognatos dispõem de um sistema hemal simples, blá blá blá. Aparentemente, a troca gasosa e a excreção ocorrem por difusão através da parede corporal. Então, difusão pela parede corporal. Equinodermos, características do filo Equinodermata. Aparentemente, nenhum órgão excretor especializado bem definido. Pode ter alguma variação ali dentro do grupo, mas nada é definido. Aqui, mais especificamente, na maioria dos equinodermos, as escórias nitrogenadas, tipo a amônia, né, difundem-se ao exterior através da superfície do corpo, né? Então, nenhum órgão específico. Esse tipo de excreção acontece através de pés tubulares, enfim, aí fica muito específico, né? Nemerteia. O sistema excretor na maioria dos nemertinos consiste em 2 ou até milhares de e não meta, né? Protonefrídeos ou bulbos flama. Enfim, vamos dar uma lidinha sobre isso aqui. E os enteropneusta, né? Dentro aqui de hemicordados, nós temos aqui estrutura excretora singular conhecida como glomérulo. Então, os enteropneustas utilizam glomérulos para excreção. Então, aqui só para não deixar nenhuma dúvida, né, a classificação apresentada nesse livro, né, segue a divisão tradicional do filo hemicordado em enteropneusta e pterobranquia, então enteropneustas dentro de hemicordata. Tudo isso tirado desse livro aqui, Invertebrados, de Brusca, Moore e Schuster. Questão 32. A partir de um corte transversal de um tentáculo de braquiópoda, famoso lofóforo, né, podemos observar, bom, ectodermo e mesociloma. Isso aqui é uma coisa muito específica também, um troço assim super, super específico. Bom, eu vasculhei todos os meus livros atrás de um corte transversal de um lofóforo de um braquiópoda. Não encontrei. Vim encontrar alguma coisa nesse artigo aqui. Vou colocar um link para ele na descrição para quem quiser olhar. Mas vou logo adiantando que, bom, tem algumas imagens aqui legais, né? Mas não ajuda muito não. Se a pessoa não é aqui, por exemplo, essa imagem aqui, né? O legal é que dá pra, né, olhar assim. Isso aqui seria um corte transversal, então, do famoso lofóforo, que é o tentáculo, né, do braquiópoda. Bom, a gente vê aqui uma cavidade celômica, né? Sem dúvida. Tivemos aqui um tecido conjuntivo, não sei. Bom, não sei, eu não tenho nenhum tipo de condição de avaliar isso aqui. Mas tem, né? Tem um esquema aqui também. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Tem um esquema aqui mais ilustrado, né? É muito complicado, né? Se você não trabalha com isso aqui, se você não pesquisa isso aqui, esquece, você não vai entender nada do que tá aqui. Como é o meu caso, diga-se de passagem. 33. O madreporito é encontrado internamente na seguinte classe de equinodermata: Holoturoidea. Aqui é o seguinte, eu deixo o desafio pra vocês. Eu mostrei, né, o esquema lá antes. Agora façam vocês. Peguem aí o capítulo lá de algum livro. O Brusca, por exemplo, é ótimo pra isso. Peguem um capítulo sobre equinodermos e vejam lá as configurações, né, do madreporito nos diferentes grupos. Ah, em alguns, por exemplo, vai ser oral. Se eu não me engano, Ophiuroidea é oral. Crinóide, por exemplo, o madreporito é ausente, né? E no Holoturoidea, ele é interno, né? Tem até uma ligação dele com o celoma. Fica o desafio aí. Peguem um capítulo sobre equinodermos e façam ali um resumo e tentem buscar, né, no capítulo a localização do madreporito nos diferentes grupos. 34. Entre os membros do filo Molusca, a classe Scaphopoda apresenta como sinapomorfias uma concha tubular e captáculos. Pra quem nunca viu um escafópoda, esse bichinho aqui, ele vive enterrado na areia, geralmente lá no fundo do mar, né? Geralmente ele não é muito acessível na praia. Pode ser que você veja uma concha dessa, dando mole por aí, mas ele é um bichinho difícil de ver. Inclusive, durante a faculdade inteira, eu só vi esse bichinho uma vez, numa saída de campo, e o professor, inclusive, ficou muito animado quando viu, porque é um bicho realmente, assim, difícil de capturar, né? Ele fez um arrasto no fundo lá da praia, e veio umzinho desse. Então, assim, foi mó comoção, né? Ficou todo mundo, oh, o escafópoda apareceu. É quase que um Pokémon raro. Mas enfim, basicamente ele tem então essas características, né? Da concha e tudo mais. 35. Os poliplacófora apresentam estetos em suas conchas. Essa e outras características fazem os sistematas, não colocarem os poliplacófora entre os conchífera, que são os que têm concha, né?
Como sempre, não se apeguem muito a isso aqui, mas basicamente você teria aqui, dentro de Conchífera, né, diversos grupos, gastrópoda, né, escafópoda, bivalvia, e teria um outro grupo daqueles que não tem concha, que seria Aculífera, né? Então você teria aqui Aplacófora, né, sim, né, e Poliplacófora, que também aparentemente não estaria dentro ali de Conchífera. 36, os representantes do filo Chetognatha habitam o ambiente pelágico, eles ficam ali suspensos, né, na coluna d'água, portanto, um animal pelágico. Tá aqui um exemplo de um Chetognatho, né, pra quem nunca viu. Bom, peguei a imagem na internet, então assim, não sei espécie, não sei nada, mas parece um Chetognatho mesmo, então suponho que esteja correto. Enfim. Bom, outra imagem que eu roubei aí na internet só para ilustrar a diferença entre bento, né, bentos, o ambiente bentônico associado ao fundo do mar, né, enfim, do oceano, o ambiente pelágico, que é dividido em plâncton e nécton, né? O plâncton é aquele que não tem movimento ativo, ele só flutua na água, e o nécton é aquele que tem movimento ativo. Então o peixe, ele nada, né? Ele consegue se deslocar na coluna d'água, portanto ele é nectônico. E o planctônico é aquele que só flutua e a maré vai levando ele para onde, né? Ao sabor da maré, no caso. 37. O sistema hidrovascular ou vascular aquífero dos equinodermata é derivado a partir do... Bom, tem que ser do celoma, mas aqui tinha metaceloma e mesoceloma. Quando eu chego diante de metaceloma ou mesoceloma, eu sempre chuto mesoceloma. E nesse caso aqui, Calil tá certo, mas né, é a minha estratégia, enfim. Aqui, ó, capítulo sobre equinodermos do Brusca. A pentarradialidade dos equinodermos adultos está associada a outra característica corporal singular, conhecida como sistema vascular aquífero, ou seja, um sistema complexo de tubos e canais derivados de uma parte específica do celoma. Mesoceloma, né? Eles chamaram algum professor que era especialista em invertebrados marinhos, e o cara fez a festa, só questão específica sobre o tema. 38. O transporte de gases no filo sipúncula ocorre provavelmente difusão no celoma. Aqui, ó, nos sipúnculos, os canais celômicos, né, podem estender-se inteiramente pelas camadas musculares e para dentro da camada epidérmica, que desempenha a função de transportar gases em algumas espécies, etc. 39. Mais invertebrados. A torção do corpo da classe gastrópoda, o que ela fez? Ela serviu. Ela permitiu que o osfrádio, que é um órgão sensorial, né, dos gastrópodes, ficasse posicionado na parte anterior do corpo. Para vocês terem uma ideia, no capítulo sobre gastrópodes no Brusca, tem uma parte inteira onde ele se dedica a falar sobre as hipóteses sobre essa coisa da torção nos gastrópodes, né? As questões evolutivas envolvendo isso. E é uma discussão muito densa, muito, muito densa mesmo, várias páginas só sobre isso. Aqui nessa parte, outros pesquisadores sugeriram a hipótese de que a torção tenha sido uma adaptação do animal adulto, né? Porque tinha uma discussão se era uma adaptação para larva, né, ou para adulto. Enfim, e poderia ter criado mais espaço para retração da cabeça, etc. E para direcionar a cavidade do manto com suas brancas e usofrádios sensíveis, né, sensoriais, a água em direção mais anterior. Mas a minha parte favorita é quando ele fala, depois de 50 páginas discutindo o assunto, desse modo o significado adaptativo da torção na evolução dos gastrópodes ainda não está definido. Ou seja, você leu 50 páginas do livro à toa. Questão 40. Os protostomados, que o blastóporo da origem à boca, certo? Apresentam como sinapomorfias, cordão nervoso ventral e clivagem determinada. Vou colocar um link na descrição ou no comentário fixado aí, com uma apostilazinha, né, que fala sobre isso aqui, embriologia, né, desses grupos basais. E, enfim, pra quem quiser ler um pouco sobre isso, né, quem diabos quer ler sobre isso, você que quer ganhar a medalha de ouro na UBB, deve querer ler sobre isso. As questões 41, 42, 43, 44 e 46 são questões repetidas, já caíram na prova da segunda fase da quarta UBB, então eu me recuso a falar sobre elas de novo, assistam lá o vídeo da segunda fase da quarta UBB, elas vão estar lá. Vou só apontar aqui a 42, né? Porque eles deram uma mudadazinha nela, mas a questão ficou praticamente a mesma. Aqui, ó. Essa aqui é a prova da segunda fase da quarta OBB. Aquela dos frutos secos e carnosos. Essa aqui sobre monocotiledôneas, né? Características de monocotiledôneas. Ele coloca esse textinho aqui sobre o APG, né? Sobre a descrição ali de uma espécie, do gênero Herrera, né? Fiz até uma discussão bem longa sobre ela. Bom, 93 acho que também tá lá, né? Engraçado que na 93, ó, ele coloca assim, retire do texto, certo? Porque aqui nessa prova tinha um textinho introduzindo as questões, né? Aqui eles aproveitaram a mesma questão, mas tiraram a parte do retiro do texto porque eles não colocaram texto nessa prova aqui. O que me levou a diversas hipóteses aqui, mas eu acho que no final das contas é isso mesmo. Mudou alguém que era responsável pelo banco de dados de questão e a pessoa não sabia que a questão já tinha caído. Me leva a pensar por que tirou o texto então, né? Será que a pessoa fez isso aqui conscientemente? Não sei. Mas enfim, o fato é que as questões caíram repetidas. Todas essas aqui, né? De famílias e tudo mais. Bom, essa 45 aqui ela não é repetida. Ela aborda coleções botânicas, né? Herbários, né? Enfim, indique a sequência correta para o nome dessas coleções. Então você vai ter coleções de madeira, de grão de pólen, de frutos, de flores, etc, né? Bom,
Carpoteca, coleção de frutos, né? Carpoteca, carpo, frutos, enfim. Carpo deve vir ali de carpelo, né? Que é aquela folha que se dobrou e deu origem ali, onde fica ali os ovários, onde rola toda a questão da reprodução, né? O grão de pólen chega. Bom, carpo, fruto partenocárpico, né? Aquele que surge sem necessidade de uma fecundação. Enfim, palinoteca, palinologia, estudo de grão de pólen. Não, palinoteca você, né? Coleciona grão de pólen. Xiloteca, aqui a gente tá falando de madeira, né? Xilo de xilema, lembra disso, né? E, enfim, arboreto seria um jardinzinho, né? Um bosquezinho que você plantou várias árvores vivas e estão ali. Portanto, a letra E seria a correta, né? 46 é uma das repetidas também, né? 47. Observando a evolução entre as gimnospermas, plantas com semente mas sem flor, né? E nem fruto, e as angiospermas, que são as plantas vasculares, né? Que têm semente, flor, fruto. Ambas têm grão de pólen, né? Bom, percebemos algumas estruturas que pertencem a um grupo e não pertencem a outro. Indique a alternativa correta. Bom, a gimnosperma não forma fruto, correto, e a angiosperma possui folha carpelar fechada, o carpelo, né? Onde fica ali a estrutura feminina de reprodução. Corretíssima, letra D. 48. Observando a diferença entre as briófitas, aquelas plantinhas, os musgos, né? Simplificando, tem vários grupos de briófitas, mas especialmente os musgos, plantas avasculares, certo? E as plantas vasculares, sem semente, conhecidas como pteridófitas, né? Marque a alternativa correta. Bom, os vasos. Tem a ver com vasos condutores aqui. Letra B, ó, briófitas não apresentam xilema e floema, vasos condutores, né? Mas estes ocorrem nas pteridófitas, tanto o xilema quanto o floema. Consegui esse textinho aqui na internet, ó. Estudo da morfologia e histoquímica da espécie Micrograma vaccinifolia. Aqui, ó. Polipodiacea, entre barras, né? Pteridófita. Enfim, ocorrendo lá no lugar. Tem uma imagem aqui, uma figura. Acho que é. Deixa eu dar uma avançada aqui. Ó, a espécie que eles estudaram era essa aqui, ó. Ah, tipo aquelas estruturazinhas que a gente vê em Samambaia, né? Os soros, que é onde ficam ali os esporos. Tá aqui a imagem dela e tem uma imagem aqui, essa aqui, ó. Especificamente essa imagem C aqui. Aqui nós temos aqui uma lâmina, né, do caule dessa planta. Temos aqui, ó, xilema e floema, certo? Os vasos condutores, uma lâmina anatômica do caule daquela planta. E sobre essas classificações de briófita, pteridófita, tudo isso é muito complicado, né? Conforme você vai avançando no estudo desses grupos. Mas enfim, eu peguei aqui a classificação daquela espéciezinha que a gente viu no artigo ali agora, Micrograma vaccinifolia, e vamos dar uma olhada na classificação geral dela aqui. Então, simplificadamente, a gente diz que ela é uma pteridófita, né? Mas olha só, gênero micrograma, né? Micrograma, isso mesmo. Família Polypodiacea. Ordem Polypodiales. Subclasse Polypodiadia. Ah, pronunciar essas coisas aqui às vezes é um pouco complicado. Classe Polypodiopsida. Subdivisão Polypodiofitina. Divisão Tracheófita, que são as plantas vasculares, né? Então, dentro de Tracheófita, que são as plantas vasculares, das quais as briófitas não vão estar, né? A partir daqui, a gente tem, então, essas divisões aqui. Só para mostrar um pouquinho da complexidade, né, do estudo, eu nem sei, né, isso aqui, a atualização disso aqui, portanto, tomem isso aqui com alguma precaução, mas só para mostrar um pouquinho da complexidade. E sobre as briófitas, eu vou clicar aqui em embriófita, vou torcer para o computador não explodir, vamos ver. Bom, chegando aqui nesse clado embriófita, o que eu queria chamar a atenção daqui? Ó, plantas, né, plantas verdes, etc. Viridiplantae, plantas verdes, streptófita, plantas terrestres, embriófita. Dentro desse grupo embriófita, nós vamos ter Anthocerotófita. De novo, não estou dizendo que isso aqui é o mais atual, pode, né, cuidado com isso, mas só pra gente ver. Anthocerotófita, que são os antóceros, né? Briófita, musgos, etc, né? Marchantiófita, que são as hepáticas, e Tracheófita, que são as plantas vasculares. E dentro de Tracheófita você vai ter as pteridófitas, né, entre aspas, as gimnospermas, as angiospermas, etc. Briófita, então, clicando em briófita, a gente vai ter todas essas classes aqui, tudo isso aqui são musgos, tá? Então, assim, eu vou colocar links para isso aqui, para quem quiser se divertir aqui nesse site, olhando nessas classificações, isso aqui é muito interessante. Basicamente, só queria mostrar mesmo essa coisa aqui. 49, com relação à complexidade das células, a alternativa correta é... Letra C, organelas de células eucariontes se originaram de bactérias simbiontes que conseguiram se estabelecer de forma definitiva no citoplasma. Não vou nem falar nada, só vou colocar a imagem e vocês já sabem, né, o que pensar sobre isso aqui. Enfim, alfa-protobactérias, mitocôndrias, cianobactérias, cloroplastos. 50. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica, né, contendo fosfolipídios e proteínas. Correto, né? Beleza. 51. Uma célula que possui uma membrana permeável à água, portanto a água pode passar de um lado para o outro, né? Mas impermeável a um determinado soluto, então o soluto não passa pela membrana, é colocada em uma solução 10% do soluto. Se a concentração do soluto dentro da célula intracelular é igual a 1%, logo o meio extracelular está mais concentrado que o meio intracelular.
como a água pode passar, né, você infere que a água vai sair da célula para o meio extracelular, portanto, a célula vai murchar. Osmose. 52. Todas as afirmativas sobre capacidade das mitocôndrias estão corretas, exceto... Bom, mitocôndria não faz fotossíntese, quem faz fotossíntese são os cloroplastos, né? Então, é isso. 53. Com relação à respiração aeróbica, podemos afirmar que a membrana interna, né? Tem um aqui sobre membrana interna, cadê? Letra A, né? Na membrana interna das mitocôndrias ficam as proteínas que compõem as cadeias de transporte de elétrons. Enfim. 54. Comparando a respiração com a fermentação, preste atenção nas afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Isso aqui é bem ensino médio, né? As leveduras fermentam açúcares e produzem álcool. Sim, fermentação alcoólica, né? Saccharomyces cerevisiae, né? CO2, fermento biológico, né? Bom, 2. A fermentação é mais eficiente do que a respiração em termos de produção energética. Não, a fermentação ela é uma etapa anaeróbica, né? Então, assim, é basicamente uma glicólise, né? Com uma etapa adicional para poder reciclar ali os NADs. Então, ela não é mais eficiente, não. Ela só gera ali 2 ATPs, né? Um saldo bem baixo. E a respiração aeróbica, 30 e poucos ATPs. 3. A glicólise é um processo inicial da respiração e da fermentação correto. Tanto na respiração aeróbica quanto na fermentação, você vai ter a glicólise transformando, no caso da respiração aeróbica, né, a glicose virando ali um piruvato, né, que vai para a mitocôndria, virar acetil-CoA, e aí segue o metabolismo aeróbico. Quando é no metabolismo anaeróbico, a glicose vira o piruvato e vai sendo ali processada, né, nesse mecanismo para gerar ATP. 55. No ano 2000, a imprensa mundial anunciou que o genoma humano tinha sido totalmente desvendado. O que é uma grande mentira, né? Enfim, a maior parte, a parte mais importante foi, mas acho que aos poucos ainda tem algumas partes que eles estão terminando. Se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre o cromossomo Y que estava dando algum trabalho, mas é bom atualizar, é bom ler sobre isso. Bom, isso quer dizer que os pesquisadores conseguiram analisar sequência nucleotídica de todos os cromossomos humanos. A ideia aqui é a seguinte, né? Quando você faz um sequenciamento genômico, você está sequenciando sequências de nucleotídeos, né? Aquelas letrinhas, né? G, A, C, enfim. Claro que a coisa é muito mais complexa que isso, né? Enfim, a questão da variabilidade, né, etc. Mas a ideia é essa. 56. As células são compostas de várias moléculas diferentes, uma das classes mais abundantes são as proteínas. Sobre as proteínas, nós podemos afirmar que cada indivíduo possui proteínas próprias que são codificadas pelo seu material genético. Ok, a gente pode pensar dessa forma, estaria correto. 57. Sobre as diferentes organelas celulares, todas as afirmações abaixo estão corretas, exceto 4 vão estar corretas, uma vai estar incorreta. Nucleolo é onde ocorre a síntese de RNA ribossomal, ok. O aparelho de Golgi é responsável pelo empacotamento de proteínas que são secretadas, ok. Citoesqueleto responsável pela disposição das organelas dentro das células. Sim, ele tem essa função, né? Também de dar sustentação ali às organelas. D. O retículo endoplasmático liso serve para estocagem do material genético. Não, isso acontece no núcleo, né? Ou dentro das organelas que têm lá seus genomas próprios. Os lisossomos são organelas que possuem pH abaixo do pH citoplasma, certo? Mais ácido, né? 58. Com relação à divisão celular, por meiose podemos afirmar que ocorre uma duplicação do DNA seguida por duas divisões celulares. Dá uma olhadazinha aí no esquema da meiose, né? Que vocês vão ver que tem a fase lá da divisão, tem a meiose 1, depois tem a meiose 2. 59. Sobre o ciclo celular, podemos afirmar que o período S é a fase, né? Onde tem a intensa síntese de DNA e de outras coisas também, mas a síntese, né? A duplicação do DNA é bem marcante dessa fase. 60. Por fim, com relação à função e estrutura de proteínas, está errado afirmar que... Bom, a forma de uma proteína depende de sua sequência de aminoácidos? De certa forma, sim, né? Por causa daquelas interações, né? Todos os anticorpos são proteínas. São imunoglobulinas, né? Portanto, são proteínas. Todas as enzimas são proteínas, mas nem todas as proteínas são enzimas. Nem toda enzima é uma proteína. Se a gente for considerar, por exemplo, a ribosima, né? A parte catalítica dos ribossomos é uma enzima, tem atividade catalítica, né? Enzimática, mas não é uma proteína, né? É um ácido nucleico, é um RNA ribossomal. Todas as proteínas são produzidas a partir de genes, sim. E o estrogênio, assim como vários outros hormônios, são proteínas. Negativo, o estrogênio é um hormônio. Tá aqui, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Hormônios esteroides. Temos aqui, né, a testosterona, né? O estrogênio, que é derivado aqui do estradiol. Tudo vindo de quem? Do colesterol, né? Então, são hormônios derivados do colesterol. São hormônios esteroides derivados do colesterol. Os hormônios peptídicos, esses sim vão ser derivados ali de proteínas. E com isso terminamos por aqui, né? No próximo vídeo a gente pega a partir dessa questão aqui, 61. Estou feliz porque eu vou conseguir terminar o vídeo com menos de 1 hora. Não vou colocar o gráfico aqui dessa vez porque eu acho que fica redundante, né? Uma vez que é a mesma prova, eu vou mostrar o gráfico com as quantidades de questões por área, né? Apenas no próximo vídeo que a gente vê a prova inteira.
E basicamente é isso então, a gente se vê no próximo vídeo para ver a parte 2, né, as questões 61 a 120 da prova da segunda fase da sexta OBB. Até lá.